Hoje a gente dá início ao módulo de mobilidade sustentável, que é o terceiro módulo desse projeto de LED, né? Estamos terceiros. E aí a gente viu muito ODS, viu muito meio ambiente, né? E agora a gente vai para um outro tema, que eu acredito que ele seja o meio do social e o ambiental ali, porque mobilidade é dizer como as pessoas vão executar o direito constitucional de ir e vir, né? E aí a gente vai entender quem tem mais direito, quem tem menos direito, os fatores que influenciam nisso e como isso impacta tanto no meio ambiente quanto na cidade, né? No nosso direito, que está lá na Constituição, todo mundo tem, que o transporte é um serviço essencial. Porém, a gente precisa começar a entender a história do ser humano se deslocando. Então, a gente tinha lá estudos que falavam que a gente evoluiu para caminhar por apenas dois membros, né? Na antiguidade, aí foi avançando já na Idade Média, com o uso dos animais, então carros de tração animal, para mover engenho, mover mercadoria e etc. Foi se avançando a partir do ponto da Revolução Industrial, que é onde começou tudo da merda para o meio ambiente, porque começaram a ter os motores. Motores na época a carvão também, poluía muito. E aí começam-se a ter esses transportes de maior velocidade. Então, no final lá do século XIX, a gente já tinha o transporte elétrico, com os bondes, transporte de grande quantidade de pessoas, incluiu-se os carros, e aí os ônibus, até chegar no modo que a gente se habitua hoje, nos trens e metrôs elétricos e os carros a combustão. E ao longo do tempo foram tendo essas medidas, mas percebam que tudo começa a girar em torno do motor, seja a economia, seja a mobilidade. Então aqui a gente já não tem mais a figura na história de outras formas de locomoção. Sempre está tudo muito ligado a um motor. Então, na primeira revolução industrial, teve o surgimento das máquinas a vapor, criação das fábricas têxteis. Aqui não tem a data, mas a Fábrica Brasil Industrial também veio para revolucionar a mobilidade do Rio de Janeiro. E eu vou falar um pouco mais desse contexto histórico da linha férrea, né? Como ela influenciou o desenvolvimento dos municípios da Baixada. Mas depois dessa revolução, a gente teve ali crescimento urbano, porque começa a ter um aumento na produção, as pessoas passam a ir próximo da onde tem renda. E qual é a diferença, por exemplo, da Inglaterra, que é onde foi o berço da Revolução Industrial, para o Brasil? Na Inglaterra, as indústrias tinham vilas operárias no entorno da fábrica para acomodar essas pessoas. Então lá era o seguinte, os pobres vão para perto das indústrias e quem tem dinheiro para ter um maior espaço ou locomoção ia para longe das fábricas. Diferente daqui do Brasil, onde o núcleo está perto de onde tem trabalho. Então, quando se desenvolveu o Rio de Janeiro, se desenvolveu a capital, que era onde estava o Império. E as pessoas pobres foram jogadas para a periferia. Então, o processo de evolução... Pode falar. Qual é o módulo? Mobilidade sustentável. Que é sobre deslocamentos. Então, a forma com que a sociedade se desenvolve vai falar como a gente vai tratar a mobilidade dentro daquele lugar. Então, a gente tinha lá o que eu falei, a formação dos bairros de operários. Naturalmente, eles eram precarizados, porque desde sempre essas populações elas sofrem com as estruturas. E aí a cidade começou a ter poluição a carvão, poluição do ar, né, do carvão, tanto pelos motores das fábricas e depois mais à frente com os veículos. Falta de saneamento e superlotação, clássico do capitalismo. Mais para frente a gente teve a segunda revolução industrial, expansão dos transportes urbanos, bondes elétricos, trens urbanos. E aí a gente está falando ali com mais ou menos o período do Império, de Dom Pedro, onde ele executa as obras de transporte de água de Tinguá para a capital, porque a Floresta da Tijuca, que foi desmatada, secou as fontes de água. E também vem a linha férrea para o interior, até Paracambi. E aí há o que se falar do urbanismo, porque todas essas estruturas elas foram pensadas por arquitetos. E aí o urbanismo é o estudo e o planejamento das cidades.
Veja, estudo e planejamento não necessariamente é para o bem de todos, mas havia ali um estudo e um planejamento. Então, teve uma época também que houve uma grande obra no centro do Rio para trazer o perfil de urbanismo que tinha em Paris. Então, foi quando eles começaram a criar a Rio Branco, a Presidente Vargas, porque veio na época em Paris, estava com esse conceito, eles já estavam identificando que muita aglomeração dificultava a questão da higiene, e a higiene levava uma piora da saúde. Então eles começaram a revolucionar o urbanismo lá para ter vias mais largas e aí você ter um fluxo maior. E aí, como a gente aqui era espelho muito do que se acontecia na Europa, a gente teve esse prefeito do Rio, que eu não lembro o nome dele exatamente agora, que fez essa mudança, ele ficou só 4 anos, mas fez essa mudança de alargar os canais lá de vias principais, só que tiveram problemas com relação às pessoas que precisaram ser desabrigadas nessa época. Mas o fato é que a gente começa a ver o seguinte movimento, a corte vem para cá, então só se desenvolve onde a corte está. Entende-se, então, centro do Rio de Janeiro. Os pobres que foram afastados nem sempre tiveram um suporte de política pública, porque o foco sempre foi onde teve renda. Então a gente está falando do centro do Rio, aí a gente começa a falar depois de um tempo para a Zona Sul, e agora mais recente, Barra, Recreio, que também é onde concentra uma renda maior, onde tem um certo desenvolvimento urbanístico maior. Então lá é mais comum você ver vias sinalizadas, equipamentos de infraestrutura, ou então tem um BRT, tem um metrô, tem um ônibus, tem metrô de superfície, tem van, porque é um local onde recebe maior investimento por conta dessas questões históricas, políticas que a gente vive. Então, geralmente, quem cuida do urbanismo é quem é formado em arquitetura e urbanismo, é um curso. E aí, pode falar. Não, eu ia perguntar se o urbanismo é aquela pessoa que fica na rua recolhendo seus dados, o que está achando da cidade. Assim. Então, tudo isso conta, porque para o cara desenvolver um projeto para Paracambi, ele tem que ter dados de Paracambi. E geralmente isso envolve a ter uma pesquisa na cidade, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Aonde? Ali na fábrica, mas foi por polícia militar. Então, aqui em Paracambi eu sei que tem um observatório de segurança pública, então é comum que essas pessoas desse observatório, eu não lembro quem faz parte, mas na época que eu era da faculdade, foi quem lutou para que à noite tivesse uma viatura aqui em frente, porque ficava muito escuro. E aí eles demandam algumas pesquisas e é ótimo que isso esteja sendo feito, porque quando você ouve a população, você ajusta suas ações com base no que as pessoas estão respondendo. Então é importante participar, responder, até com bastante critério. Tipo, se não funciona, falar que não funciona, não ficar fazendo meia culpa. Eu tenho algo que eu poder apontar aqui, eu quero saber se só sou eu que estou vendo isso ultimamente. Mas alguém já aconteceu de um parente, amigo, familiar, separado pela polícia, enfim. Você entendeu o que eu quis dizer? Por cinema? Porra. Não, eu digo assim, recentemente estou vendo muito isso acontecer. Não, mas a polícia militar tem um recorte, não é só recentemente, não. Não, mas eu tô vendo. Muita gente falando a mesma coisa. Por exemplo, uma amiga minha falou assim, foi para os amigos meus, só ele. Curiosamente, o único de essa realidade que você está vendo agora é uma realidade que já acontece há muito tempo. Muito tempo. E aí vamos voltar aqui porque a gente precisa entender o contexto histórico das coisas. Então, por exemplo, a polícia militar, a polícia civil. Quando vocês olham o brasão dessas polícias, vocês vão ver que a criação dela é 1808. E a criação dela é 1808 porque 1808 é quando a família real portuguesa vem para cá. E aí eles criam essas instituições, que no início foram criadas para defender a família real. Então, a polícia ela nasceu para defender os interesses de quem tinha poder e dinheiro. Naturalmente, com a queda da monarquia, eu vou chegar em você, e aí quando a gente tem a democracia e a mudança para uma república, ela, assim como a sociedade não perde os vícios que vêm trazidos da escravidão, a polícia ela também não perde os vícios trazidos do poder monárquico, digamos assim. Mas hoje você está vendo
porque calhou da sua vida ter acontecido coisas que você só tá vendo agora. Mas quem mora em periferia, mora em regiões afastadas, quem é negro, quem é das minorias, convive com isso como se isso fosse o normal. Então o choque que você tá tendo é choque para você, e ele vem de um lugar da gente identificar quais são os privilégios. E aí eu gosto muito de dar um exemplo de uma conhecida minha, loira, todo um perfil Zona Sul não parável, e ela consumia alguns produtos ali ilícitos, e ela não tinha medo de andar, porque ela falava, cara, eu sou mulher, eu sou loira, quem que vai... Tipo, nunca fui nem parada. E se eu for parada, eu sou mulher. Só uma mulher, uma policial mulher vai poder me revistar, então... Eu tô dizendo isso porque eu realmente tô vendo, tipo assim, 4, 5, 6, 7 pessoas com o mesmo relato. Ah, é a mesma coisa. isso... Isso é que tá acontecendo. Do seu aspecto, assim, mas quando a gente olha pro recorte Rio de Janeiro, isso acontece todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Eu quero dizer que a fala dele não tá querendo se expressar de hoje. Eu acho que é porque tem acontecido. Tá acontecendo muito mais. Em Paracambi. É. Ah, Em entendi. Não acontecia isso. Isso E agora, tipo assim, você passa na rua, o policial nunca te vê na rua, igual tipo eu. Eu só saio de casa pra trabalhar e pra estudar. Aí, tipo assim, eu saio na rua, fico um carrinho de polícia andando, aí eu fico assim, gente, que é isso? É, a polícia, ela sempre teve um estereótipo de quem ela vai parar. E aí a gente pode entrar no contexto social desse estereótipo, sempre ser alguém com características de regiões das favelas, das comunidades. Então, dependendo da marca que você usa, da cor da sua pele, do cabelo que você usa, do time que você torce, tem algumas coisas que atraem esse olhar estereotipado de, tipo, esse é marginal, esse não é. E uma delas é a cor. Então, é muito comum, isso acontece bastante. Isso já acontece, como eu falei, no Rio de Janeiro, muito. O que pode estar acontecendo é que o foco, quando ele vem da segurança pública só através da polícia, ele traz essas coisas, que já está enraizado na polícia. Então, tipo assim, quem mora na Maré, no Alemão, tá acostumado. Vocês que são daqui de Paracambi, que não estavam tendo esse comportamento policial, quando a polícia começa a investir suas energias aqui, eles começam a trazer esse modo de operação e aí vocês começam a perceber. Mas isso já é uma realidade, assim, do Rio de Janeiro, Brasil como um todo, pensando. Não, ainda com o rosto acontece muito. Assim, direto. Isso, Mas com caráter. isso que a gente está falando só de parar, mas fora quando a gente fala de agredir, de Agora também. falta acusação. E aí isso quando você não vai no mercado, o segurança fica tipo te olhando do início do corredor, aí você vai pra lá, ele vem. Então são vários comportamentos que vêm junto ali. Mas é um contexto histórico, entendeu? E isso vem acontecendo no Rio de Janeiro como um todo. Você passa ali em frente a ti, geralmente eles estão parando moto. Aí quando você vê, as pessoas paradas de moto são tudo negro. Então, Ali em frente a ti, de Paracambi, tá assim agora. É isso que eu tô Nunca me para, que lá não para sempre. Oi? Noite. Nunca me para. Tô tudo certo, olha aí. De tarde na hora. Voltando trabalho no Rio, eventualmente volto para Paracambi no final do dia. E eu devo estar, acho que no dia em questão, eu tava chegando aqui, era umas 10 horas da noite. Então ali o centro tava tudo fechado, em uma segunda-feira. E tinha 4 meninos, desses 4 meninos, 2 estudavam comigo. E dos 4, 3 eram negros. E isso tava eles sendo enquadrados por 4 policiais. Depois chegou outra viatura, desses mais 2 policiais com capuz. Eu falei assim, gente, pra que isso tudo? Com o rosto tampado. No outro lado da rua, tinha 2 motoristas de aplicativo, um de carro e um de moto. Aí eu fui atravessando do outro lado e fiquei próximo deles do outro lado, olhando. E aí eu não fui embora. E isso os policiais começaram a observar que eu não estava saindo dali. E aí eles até falaram um pouco mais baixo, tá? E eu comecei a pensar, porque estavam falando muito alto, assim, muito reativos. Eu, gente, vai bater primeiro? Aí por isso que não vai de polícia. A troco de nada. Aí eu fiquei ali, aí depois eles liberaram. E os meninos vieram falar comigo, os caras meus amigos, eles ficaram observando e foi embora. E depois o pessoal tava ali falando que se eu não tivesse ficado parada, olhando, encarando mesmo, provavelmente ele teria dado um estado. Era cacete, banda, bicuda, tudo. E aí olha só como é interessante a gente observar a dinâmica. Então, assim, a gente tem pelo que vocês estão relatando, né? É uma polícia opressora, principalmente com um grupo que tem cor. Não, mas tem policial que é maneirinho, mas tem também. Que também não é a grande maioria, né? Quando a gente pega os relatos.
E aí tem um outro ponto. Então você começa a ter uma comunidade, um grupo de pessoas que sofrem aquilo ali e elas começam a se revoltar contra aquilo ali. E aí como é que você fala para uma pessoa que mora numa região de periferia que o errado é o traficante que às vezes defende o interesse daquela comunidade? Não tô falando que é certo, mas começa a entender. Você, negro de periferia, aí o polícia te trata assim, te agride só pela sua cor. Tu começa a querer se apegar a alguma coisa, e tu começa a ter raiva. E aí, quem é contra aquele lá? O pessoal lá do movimento. E então você começa a ver como as questões sociais, elas influenciam para esse tipo de coisa. Para poder solucionar, são muitas camadas que precisam ser resolvidas. Então, por exemplo, a mobilidade. Vamos pensar no lazer de quem mora na Rocinha, lá em cima, na parte alta. Às vezes, o deslocamento dela para sair da comunidade é tão grande, porque ela não tem mobilidade, que a vida dela vai ficar restrita àquele local, e aí aquele local tem uma cultura de música, de dança, de vestimento, de forma de falar, e ela não vai ter acesso a outras culturas. E aí, naturalmente, ela começa a normalizar aquilo e aquilo começa a ser o mundo dela. Então, quando a gente pensa em mobilidade, a gente também está pensando em trocas, em ir e vir, em ver o outro, entender as necessidades dos outros, se locomover até para poder ir atrás, lutar, melhores condições. Então, tudo isso conta para poder você chegar nesse grande problema social que a gente tem. E também teve a questão, tipo assim, de ontem eu tava indo pra um lugar, eu tava parado esperando ônibus, por questão, tipo assim, de 20 minutos, porque tava demorando pra cacete pra poder vir no ônibus. Tô ali, aí eu passo um policial vindo e indo, e nem olhando na minha cara. Aí, tipo assim, eu comecei a olhar assim, eu falei, aí começou a me voltar isso, eu falei, se eu fosse um pouco mais escuro, com uma roupa um pouco mais escura, será que você não teria me olhado? Eu já tinha batido de parar. Se só olhar, tá bom. Eu tava parado, sabe, coisa de 20 minutos, quase meia hora pra entrar. Cara, ninguém nem pensou. Aí esse outro aqui parado um tempão aqui. Não tá fazendo nada de suspeito. Então, é isso. Esse é o que a gente fala do racismo estrutural, né? Então, Tem aquele meme até, que é branco correndo é pé, preto correndo é assalto. Nada a ver. Sabe o que é pior? Eles com fuzil na mão em Paracambi. Paracambi não tem nem assalto. Aí eles estão com o carro parado, assim, com fuzil na sua cara. Aí você abre o vidro do carro, olha assim, aí ele vai. Aí com a arma na sua cara. Um dia me parou, botaram eu de frente assim pra parede, aí deixaram eu mó tempão lá, eu virei, na hora que eu virei ele falou, eu mandei tu virar seu ganso. Aí mandou eu virar de novo, fiquei boladão por ele. Aí tu era o famoso, sou estudante, senhor, O cara me deixou mó tempão lá parado lá, eu fui virar, já tava ficando doendo. Galera aqui, ó. Tinha um policial que morava lá da minha casa, ele ia passando pra escola, então ele falava comigo, aí num certo dia, eu tava vindo pra escola, ele passou, tipo, ele acenou, falou comigo e tal, aí ele não tava nem fardado e tal, aí quando, tipo, eu tava ali na fábrica, ele chegou, eu tava, tá ligado aquele brinquedo que você fica assim? Uhum. Eu tava assim, zoando, né? Aí chegou do nada o policial assim de moto perto do meu pé assim. Aí eu já fiquei tipo, caraca, eu vou continuar o que eu tô fazendo. Tô fazendo nada errado. Aí tava eu mais tipo 3 amigos, tipo, só que a gente tava andando de skate normal. Aí ele parou a gente, aí ele falou, começou a xingar a gente, muito agressivo, tá ligado? Aí ele deu um tapa na cara de um amigo meu que ele tipo, fez nada. Falou, pô, fica direito aí que não sei o quê. Aí ele, não, tô direito, senhor, que não sei o que. Ele pegou a arma e apontou na cara de todo mundo e perguntou o que a gente tava fazendo ali. Ele falou, você tá aqui zoando e tal. Eu continuei. Aí, não, isso aqui zoando, normal, tranquilo. Aí ele, pô, isso aqui é a hora que não sei o que. Pô, tipo, era 5 horas da Tipo tarde. assim, não sabia que tinha horário pra ficar aqui, não. Aí, tipo, tinha gente perto, aí a gente falou, E ele só abordou a gente, tá ligado? Aí a gente ficou com medo dele, sei lá, tacar uma droga assim, falar que é nossa. Que acontece também. A maluca, ele esporte. Não, ele, tipo, e o cara, era o cara que, tipo, tinha me visto antes, e mesmo assim ele Ignorou, né? continuou.
Aí eu fiquei pensando só assim, queria pô, alguém será que ele pra tá bater. fazendo isso só pra colocar lá que ele fez um... Não, porque isso nem é relatado, é só pra... Pô, ele brigou com um amigo meu que ele tinha unha pintada, caraca, ele falou que essa unha pintada aí, que não sei o quê. Ele, Caralho, bizarro. Ele não faz isso. Não, fala bem. Cara, ele tô de bicicleta, cara. Ele virou piada de cabeça pra baixo. Então, mas vamos voltar aqui. A gente vai entrar nesse tema mais pra frente, mas voltando aqui, então o arquiteto urbanista, ele pensa a cidade. E aí uma das coisas que ele define é como a cidade vai se organizar no sentido das residências, dos trabalhos, dos deslocamentos, e ele vai estruturar ou a nível da cidade inteira, ou a nível do bairro, ou a nível de uma praça, ou o que quer que seja, mas é quem faz essa estruturação ou os projetos. Aqui a gente tem um exemplo de Brasília, como a cidade foi estruturada. E aí, veja, a gente está falando de cidades que teve primeiro um urbanismo para depois a moradia das pessoas. Então a gente tem aqui, ó, um corredor central, esse lago aqui é artificial, esse lago, e aí a gente tem uma área... Tô me zoando aqui, não é formato de avião? É formato de avião. A cidade... Foi organizada dessa maneira. Ela faz tanto que aqui, ó, uma é a asa norte e a outra é a asa sul. E detalhe é que, assim, qual é o grande problema quando você pensa da urbanização? Brasília, na época, quando ela foi projetada, ela tem um setor só para bancos, só para farmácias. Então, você dificulta a mobilidade, porque se tu estiver lá numa ponta precisar, tu vai ter que ir no setor das farmácias. Então, foi uma crítica ao projeto, mas ele viabilizou. E veja, todo mundo aqui tem uma facilidade melhor de lidar com os problemas, porque a cidade ela vai ter as ruas largas, porque ela foi projetada para isso, ela vai ter uma questão de saneamento mais fácil. Até ali a gente está no centro, ali é bem seco, mas até a vegetação você consegue estruturar melhor. Então, Brasília é um exemplo. Aqui é a Península, na Barra da Tijuca, também é um local que foi planejado. Então, você vê que ela tem os condomínios. Dentro dessa estrutura, ela tem escola, tem mercado, farmácia, tudo ali dentro. Então, essas pessoas elas conseguem fazer tudo na mínima distância, têm acesso a áreas verdes, tem acesso aqui a recursos hídricos, protegido por uma vegetação. Aqui a gente tem trilhas, pier, jardim de esculturas, jardim zen, um manguezal aqui. Então você começa a perceber que, caramba, foi estruturado, tem um urbanismo ali. Quem pensou isso. E aí é o único lugar do Rio de Janeiro, até onde o meu conhecimento vai, que uma estratégia de desenvolvimento... Deixa eu ver se eu acho aqui. 3, 30, 13, 300. Gabriel, posso tirar uma dúvida? Aquela parte ali que tá no planejamento de Brasília, lá já tinha água? Porque eu lembro que, um tempo atrás que eu tava olhando, era artificial, mas eu não sei se é mito. Cara, não sei. Essa resposta aí eu não sei, não. Da questão da água, eu sei que tem um lago que é artificial. Ele não tava lá, naturalmente, foi criado. Mas eu não sei de onde vem a água, sabe? Se é abundante ou falta. Mas aí, essa regra do 3, 30, 300, ela diz o seguinte. Deixa eu achar. Ó, qualquer habitante de uma cidade deve poder ver pelo menos 3 árvores de uma janela. E no bairro ter pelo menos 30% de cobertura de copa de árvore, arborização, fazendo sombra. E a cada 300 metros tenha uma área verde disponível. Então esse é o lugar no Rio de Janeiro que é disponível. Então você da sua janela consegue ver pelo menos 3 árvores, 30% é cobertura verde e a cada 300 metros você tem uma área verde de lazer, digamos assim. Também é uma técnica de algumas cidades para, no processo de urbanizar ela, trazer o meio ambiente, trazer uma preservação, uma qualidade de vida, mas isso hoje fica restrito a quem tem dinheiro, porque consegue criar um bairro residencial como esse daqui, que é a Península no Rio, onde só tem grandes empresários, políticos, só gente maior calibre do Rio. Hã? Península, na Barra da Tijuca. Deixa eu ver se eu abro o mapa aqui pra ver.
Pode ver que Polícia Federal, ação lá dentro, direto. Tem alguns políticos, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, aquele que era pastor, qual era o nome dele? Que travou os blocos de carnaval na época. Crivella, teve uma operação que foi na casa dele e foi lá dentro. Ele morava lá. Vamos achar aqui. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Tem um shopping, tá vendo? Então essa aqui é onde o que foi projetado na Barra da Tijuca. Um outro exemplo. Barcelona. Barcelona, vocês conseguem ver que são quarteirões. Esses quarteirões, não vai dar para ver na qualidade, mas por dentro deles tem caminhos que as pessoas conseguem fazer, então ali tem áreas de descanso. E aí você tem uma cidade que foi planejada a partir desse ponto central. Então você tem essa via que cruza, tem outras aqui, ó, principais, e os quarteirões. Então você organiza a cidade de uma forma mais fácil, digamos assim. Você controla o crescimento, porque para onde vai crescer? As ruas já estão prontas. Então você consegue fazer um controle da civilização que vai se desenvolver ali muito maior. Agora, a gente consegue perceber um padrão de crescimento econômico em Paracambi, da população? Pelo que eu não sou morador daqui, mas pelo que eu posso perceber assim. Tem um terreno, que aí, muitas das vezes não tem o documento, porque eu fui lá e ocupei, e aí o meu filho nasce, eu crio uma casa em cima, ou faço um puxado atrás, e aí assim vai a cidade, por si só. Então a cidade ela vai continuar expandindo, porque todo dia estão nascendo pessoas novas. Tem. Não, então, muitas das vezes as políticas a gente não vai conseguir ver no mapa, né? Mas eles têm as questões de certas vias, por exemplo, não serem... Você fecha uma via e transforma ela só em, tipo, um calçadão. E aí você promove um incentivo ao uso de bicicleta, de caminhada e retira a obrigatoriedade do carro. Então, tem essa política aí. Mas a limitação das vegetações vai ser óbvia, né? Mas tem outras coisas que você pode fazer para poder... Gabriel, mas cada quadradinho desse, que é tipo um quarteirão ali, de residência... Deixa eu achar uma foto tem aqui. uma área verde no interior? Tem. Cada um deles? Não, tem um interior. Tem um quadradinho de residência. Ó. Tá vendo? Tem uma via que tá toda arborizada. A gente tem dentro desses quarteirões, às vezes, essas áreas de convivência, que assim, ó. Mas o outro mapa É a qualidade da imagem. Então você consegue promover para essa, por exemplo, essa pessoa que está aqui nesse quarteirão, todo mundo tem acesso à área verde. Quem está aqui, atravessa a rua, está aqui. E essas áreas, elas são interessantes porque você promove circulação também. Não é um prédio um colado no outro, ele faz tipo uma concha, assim, fecha, e aí você tem esses espaços, esses núcleos dentro da cidade. Mas lembrando que ela foi projetada, né? E aí, quando a gente vai falar da política, a gente tem que entender como a mobilidade e a política elas estão relacionadas. Então, a palavra política ela vem da questão grega, né? Da filosofia, que une duas palavras, a polis e a tikos. Polis significa cidade, e tikos é um termo que significa o bem comum dos cidadãos. Então, política é pensar o bem comum do cidadão dentro daquela cidade. E aí, claro que isso foi se desenvolvendo, mas quem começou a pensar isso foram os gregos lá na época. E aí, várias políticas podem ser feitas. Então, a gente pode ter políticas, pensar o bem comum da comunidade para o lazer. A gente pode pensar o bem comum, né, o bem-estar geral, voltado para o turismo, voltado para o meio ambiente, que a gente falou muito no módulo passado. Mas também a gente pode pensar nas políticas voltadas para transporte e mobilidade, que é o tema desse módulo. E aí a gente vai entrar no tema. O que é mobilidade urbana? O conjunto de ações e diretrizes. Diretrizes são guias, né?
Você vai fazer uma ação, você vai ter que seguir aquelas diretrizes que vão te dirigir a sua ação. Você não pode fazer o que bem quiser. Então, são ações e diretrizes para organizar como as pessoas e cargas se locomovem na cidade. Então, isso é a mobilidade urbana. Só que o nosso tema é mobilidade sustentável. E aí, o que a mobilidade sustentável basicamente fala? Ela vai se referir a essas práticas e diretrizes da mobilidade urbana, no transporte, na questão da carga, de maneira a reduzir o impacto ambiental e promover deslocamentos eficientes e acessíveis. A gente pode falar que o Curió, que é o principal meio de locomoção interno daqui de Paracambi, é eficiente? E a eficiente é o seguinte: o menor custo para o melhor trabalho. Então, às vezes, você tem com o orçamento um nível de eficiência que, se você tivesse um orçamento maior, tu podia cobrar uma eficiência maior. Então é isso, é dentro do que você tem, fazer da melhor maneira. E vocês acham que a mobilidade de Paracambi como um todo é eficiente? Não, porque tem bairro que nem passa. E às vezes você fica 3 horas no ponto para o ônibus vir, fala que vem, não vem. Até deu uma tarifa de baixa de tipo R$2 mais. É para manutenção dos carros. Então a gente vai debater sobre como transformar. Então a gente vai ter que ter 2 olhares. Primeiro o que falta para a mobilidade, para depois transformar ela em sustentável. Então a gente vai ter que fazer esses 2 tipos de reflexão. O que precisa ter, que não tem, e aí o que não tem a gente pensa em construções já sustentáveis, e como transformar o que já tem em sustentável. Aí já, ó, aí é o contrário ao nosso curso. Começa a vir os questionamentos. E aí a gente tem um pouco desse ciclo, que aí eu posso citar que Paracambi vive, mas cidades pequenas costumam ter também. Então, partindo do princípio que a gente teve um crescimento urbano desordenado, então os bairros começaram a ser povoados porque as pessoas precisavam morar e não necessariamente seguindo uma regra de urbanização. Então a gente tem uma tendência do sentido, tem o centro, que foi o primeiro povoamento. As pessoas começam a vir e elas começam a ir para longe. Então tem uma necessidade, com o passar do tempo, das pessoas se locomoverem para o centro ou para onde tem o foco ali de trabalho. E aí começa a aumentar as necessidades de deslocamento. E aí, como a gente não tem a urbanização, tem uma menor frequência do transporte público coletivo, que é o que acontece aqui em Paracambi. Tem, mas é numa frequência muito pequena que não atende essas pessoas que estão morando longe. Ainda bem que pelo menos é grátis. Mas a gente tem, por exemplo, no meu bairro Austin, os transportes cobrados normalmente. Você vai pagar a sua passagem. E aí é pior ainda, porque você está pagando por algo que é completamente ineficiente, é caro. E naturalmente as pessoas começam a trabalhar para tentar ou comprar seu carro ou comprar uma moto, porque o transporte coletivo público não funciona. Então a gente vê que a cidade começa a crescer, a mobilidade não atende, e aí as pessoas começam a querer ter carro como sendo a solução para o deslocamento delas. Então a gente começa a ter o aumento de tráfego, e aí esse aumento de tráfego vem aumento de poluição, aumento de congestionamento, tempo. E então, por isso que eu falo que ter mais ruas nem sempre vai ser a solução. Às vezes, se você começa a estruturar o Curió de uma melhor maneira, pô. Eu acho que a melhor tipo de condução para a cidade assim é metrô e trem. A gente vai chegar lá no metrô e trem, mas tem uma limitação financeira. Mas falando de limitação financeira, a rodovia sai muito mais barato que a rodovia. Porque, por exemplo, no quesito transporte de material, um trem consegue em vários vagões carregar muito mais. Sim. Do que um caminhão. Eu concordo. Mas, tipo assim, será que quando a gente pega o orçamento de Paracambi, acho lindo ter trem. Só que, o que adianta se nem o Estado consegue fazer essa obra, se nem... Mas é do Estado mais vida, tudo para ver a Argentina. Hã? Não. A gente tá falando de coisas diferentes. Ele tá falando de transporte de carga porque realmente é comprovado, tanto que a gente tem a Transnordestina lá, que leva os grãos do centro até... Pode falar. Não teve um caso de que estavam querendo construir mais rodovias, o pessoal Tem. As pessoas, os grupos, eles se organizam e eles têm os interesses dele. Você acha que um trem que carrega não sei quantas toneladas de grão não vai impactar em quem transporta por caminhão e que tem o pão de cada dia vindo dessas viagens? Então, quando a gente teve lá
no passado o aumento dos combustíveis, eles fizeram manifestação, pararam tudo, conseguiram frear isso. Também eu vi essas questões dessas movimentações, porque estão falando que vão desenvolver uma linha férrea do Rio-São Paulo, aí tem essa transnordestina, e eles estão lutando pelo interesse deles. Não necessariamente o interesse deles é o interesse que busca atender a coletividade. E aí por isso que precisa ter uma política pública que atenda a eles e a coletividade, para que ninguém fique desamparado. Mas é muito difícil você achar algum meio termo que deixe todo mundo feliz. Só que a nível aqui menor, né, não pensando no país, governo federal, que tem mais recurso, pensando no Estado. Hoje a nossa rede de trem ela é estadual, então o poder está no governador lá, e ele fez a concessão para uma empresa privada, assim como fez a concessão do esgoto, que agora está na mão da Rio Mais Saneamento, uma empresa privada. E aí essa empresa privada opera. Só que você implementar a via férrea vai envolver você desabrigar uma série de casas, aí você tem que indenizar aquelas casas onde vai passar a via férrea. Vai precisar fazer obra de estruturação. Em Paracambi já tem outra, né? Que lá em Gurgel tem, que sai de Frontin e vem pra Paracambi. Tem várias. Aí vai pra Rodeio, Seropédica. Só que hoje, aí como a gente vê muito lucro, qual é o grande problema? A Supervia diminui cada vez mais a qualidade do serviço aqui em Paracambi com o argumento de que não tem demanda, não tem pessoas o tempo inteiro para justificar ter um trem 10 e pouca ou mais frequência de trem. Porque eles buscam lucro, eles não estão se importando se vai ter uma pessoa que vai necessitar, eles querem que tenha uma quantidade suficiente para poder gerar o retorno. E aí, se isso estivesse na mão do poder público, talvez o poder público pudesse bancar. Não, ainda eu entendo que são poucas pessoas, mas acho necessário ter, porque o interesse do poder público é a coletividade e o interesse da empresa privada é o lucro. Então vem essa discussão do que se deveria ser privatizado ou se não deveria, o serviço que a Supervia faz é ruim e caro, então tem várias discussões. Só que o fato é que, vou chegar em tu, que a prefeitura hoje de Paracambi, para resolver o problema dela, ela não tem recurso muito mal para poder reasfaltar uma rua, o governo do estado não tem o recurso para ampliar as estruturas. A gente vê a estação de metrô da Gávea, por exemplo, que está ali onde tem muito dinheiro. Lá já é difícil, a obra está rolando, a obra para. A obra do metrô ligando a Zona Sul à Barra foi feita agora. Quem dirá imaginar que eles vão fazer uma obra de continuidade da Pavuna até Nova Iguaçu, até a Baixada, por exemplo. Porque aí a gente está falando de colocar dinheiro, entendeu? Pode falar. Por exemplo, eu perguntei para aluno, se não me engano, a carteira que você tira para andar de habilitação para usar caminhão, você também usa para o ônibus. Por exemplo, política pública seria bom para isso. Se investissem mais em pontos turísticos, deixar a cidade de uma forma mais bonita, com pontos de jardim de chuva e etc. Poderia, no lugar de transporte de carga, poderia ter transporte de pessoas, locomoção por ônibus. Sim. Isso e aí promoveria isso ajudaria, até a tipo, a conseguir criar ferrovias sem atrapalhar as condições de quem recebe com o transporte de carga pesada em caminhão. Sim, é super possível. Só que tem que ter uma movimentação política, nesse caso uma articulação federal, porque é onde vai ter os recursos, porque aqui a gente tá, tipo, puxa o edredom para cobrir a cabeça e sai o pé. Mas aí voltando para falar, e aí acaba que a gente tem um aumento de tráfego, e aí a gente tenta resolver como? Necessidade de mais vias. E aí, conforme você cria vias e não cria a estrutura, então, por exemplo, cria asfalto uma rodovia para um determinado bairro que hoje é pequeno. As pessoas têm mais acessibilidade àquele bairro, então elas vão se deslocar naturalmente mais para lá. Só que se você não tiver uma organização ali daquele bairro, estrutura mínima de esgoto, de atendimento público, uma creche próxima, uma escola próxima, começa a crescer desordenado e aí segue o ciclo. Então, isso continua acontecendo. Então, você tem mais vias, aí você cresce mais aquele lugar, e aí as pessoas tendem a se deslocar mais porque elas estão mais longe. Então, a gente tem todo um contexto histórico, e agora a gente vai entender os tipos de mobilidade que serão as ferramentas que a gente vai usar para trabalhar ao longo do módulo. Vou chegar lá. A mobilidade pública. Então, a gente tem a mobilidade pública e a mobilidade individual, privada, das pessoas. Começando pela pública, ela pega todo o transporte coletivo organizado
que permite o deslocamento de muitos usuários. Então a gente tem combis e vans, representado por essa bela Kombi. A gente tem os ônibus, trens e trens de carga. Trens e metrô, ônibus e os trens de carga, geralmente são esses. Então aqui em Paracambi a gente tem aquela via que passa ali perto da Pedra do Gavião, que é uma via de carga. A gente tem os ônibus, que aqui representado pelo Curió. Não temos metrô aqui, mas temos a linha férrea, a Supervia. E as vans internas, eu não sei se aqui tem um transporte de Kombi, assim. É só as vans do Curió. Tem van do Curió, do Curió. Não dessa aqui. Mas é tipo uma só. Não lotada, né? Famosa lotada. Tem mototáxi aqui. Aí, é um... Deixando Aí outro ponto. A mobilidade já é individual. E aí é como a gente se locomove por meios próprios. Então a gente tem carros caminhando, bicicletas elétricas. Vocês lembram quando aprovaram a regra para emplacar, ter capacete? Foi por quê? Começou assim, não tinha uma legislação forte. A galera aloprou, teve que criar a regra. No meio da rua, achando que é carro, pô. Então, quando a gente olha para mobilidade coletiva e a gente olha para a mobilidade individual, quais são os recortes de classe que a gente consegue fazer? Não entendi. Quando a gente olha para o que a gente sabe de mobilidade coletiva e para o que a gente sabe de mobilidade individual, a gente consegue fazer algum recorte de classe? Sim. E qual é? Pobre e pobre plus. Então, Uma pessoa que tem um carro, uma pessoa financeira muito melhor do que alguém que vai pegar um trem. até porque tem lá o valor do carro, gasolina, seguro. E até a bicicleta, se você tá com uma bicicleta elétrica. Então a gente já consegue saber que uma parte que tem renda consegue se deslocar de modo individualizado e uma parte fica limitada ao deslocamento que o poder público fornece. Então, quando a gente pensa no ciclo de cada vez mais aumentar as vias, a gente está priorizando quem consegue se locomover por meios próprios e não necessariamente expandir o acesso daquelas pessoas que não conseguem se locomover por meios próprios. Então, a gente já consegue ter um recorte social de como a mobilidade ela atua. Então, hoje, quem mora lá em São José tem uma van para ir, uma van para voltar. Se ela não tiver o transporte público, ela vai ficar limitada a caminhar ou pedalar ou a essas vans, a tudo. Estudo, acesso, mercado, tudo. Já quem tem uma bicicleta, uma moto, pode ir lá, pode ir aqui. Então a gente já começa a ver que pensar mobilidade também é uma questão social de dar direito de ir e vir, que é o que todo mundo fala, todos têm direito de ir e vir. Então. Pô, mas é caminho, não é só botar uma... E aí tem uma outra parada. Tem alguém que conhece alguém ou já ficou hospedado na Zona Sul por um tempo? Lá você não precisa de carro. Lá ter carro é um problema. Por quê? Você consegue descer e fazer alguma coisa, ou tu anda, pega o metrô, tá em outro ponto. Naturalmente, as pessoas lá que já são ricas têm menos despesas. Por quê? O serviço público atende elas. Tanto no sentido da varrição da rua, e aí ela não vai querer cortar a árvore porque está sujando, tanto na mobilidade de poder ir para um lugar e poder ir para outro. Já aqui, não. Aqui, se você não tem esses meios aqui, você já sofre. Então você começa a ver que tem uma tendência do pobre a comprar um carro, a comprar uma moto para se deslocar. Que para quem mora já em um lugar urbanizado, é o mínimo. Já tem. Tem pessoal que fala assim, não vou generalizar, algumas pessoas que falam assim, rico mesmo é humilde, anda perto. Não é nada. Eu vejo que anda mentira. Fala, Luna. Rico mal come direito, come frango desfiado. Fala, Se eu Luna. fosse rico, eu passava de helicóptero em cima do trânsito, assim, pra todo mundo. Vai, Luna, fala. Eu acho que também é questão financeira. Quando eu fui lá no centro do Rio para exame e tal, eu vi muito
ônibus, tipo assim, barato, e a gente fica em choque quando a gente sai daqui de Paracambi, que o ônibus está chegando a 8 e pouco, pra, pô, ainda é o ônibus caro, ainda é o que roda mais. Não Então, é nem o pedágio que vai direto. E aí vamos lá. Será que uma reclamação da galera da Zona Sul tem mais impacto? Vocês veem a galera... Por exemplo, uma vez eu fui na Prefeitura de Nova Iguaçu falar que eu queria fazer uma pesquisa com relação a praças públicas, que seria o tema da minha pesquisa, e que eu queria falar como o acesso a praças públicas está relacionado com a renda das pessoas. E aí o cara que foi lá e me falou assim, mas você tem a demanda que as pessoas cobram ao poder público, como avaliar isso? Aí eu falei, não, só se eu passasse um questionário para as pessoas responderem. Aí ele fala, porque os pedidos que eu tenho de manutenção das praças públicas, aonde tem dinheiro, é muito maior. Então essas pessoas que naturalmente têm educação, elas têm uma visão maior de participação social, até porque elas têm poder, então elas conseguem influenciar mais rápido. Então uma pessoa incomodada na Zona Sul, ela tem mais educação para cobrar, ela tem mais acesso para cobrar, ela é mais ouvida pela questão da renda do que pela pessoa que mora lá dentro do sabugo, que muitas das vezes não tem a educação e muitas das vezes está conformada e não vai cobrar. Então, essa parcela da população que às vezes fica de lado das políticas públicas, ela fica de lado porque às vezes ela também não atua. Porque muitas das vezes, se você cobrar, você consegue gerar uma atenção ali para o seu local. Então, aí que entra você visualizar de vários prismas, assim. É como a falta de educação influencia, é como a renda influencia no poder público, e por isso que é importante a gente ter movimentos dentro de periferia, movimento dentro de pequenas cidades, do campo, pode falar. Mas isso também não entra... Claro, você falou do poder público e Aham. tal. Mas isso também não poderia entrar de, tipo, eles terem uma visão a mais nesses locais que eles veem que tem pouca educação? Sim, sim. A gente tem, de uns tempos para cá, visto mais ações, pessoas priorizando áreas periféricas, assim. Só que é muito tarde. E são poucos. Eu não vejo... Aí já é do que eu posso enxergar. Poucas são as pessoas que conseguem olhar para o social. E qual é o grande problema hoje? Hoje você pensar em pobre, em preto, em comunidade LGBT, é esquerdista, é comunista. Então, você pensar socialmente hoje já te joga para um grupo político, e aí quem é do outro já meio que já não quer dialogar. Então, essa bipolaridade que a gente está tendo também dificulta muito. E a pauta da direita, principalmente a extrema-direita, porque o nosso governo hoje eu considero centro-esquerda, e às vezes até um pouquinho de direita, a pauta da extrema-esquerda geralmente não é o social, é o contrário, é a liberação, é o neoliberalismo que vem pensar a propriedade, o capital, gerar lucro, e aí quem ganha lucro é os empresários. E aí foge um pouco da pauta social. Então a gente fica, por um lado, pensando na economia, impulsionar comércios, empreendedorismo, o outro pensando social, e aí acaba que ninguém dialoga. Eu acho assim, foi muito daquilo que a gente conversou uma vez sobre nichos dentro da política. Sim, total. Tem agricultores que só veem o lado da agricultura e da agricultura familiar e, tipo, não pensam em como isso vai impactar o meio ambiente, que já é outro nicho, ou como vai impactar relações sociais, que é outro nicho. Então, assim, a política está cheia de pequenos nichos, que isso, ao meu ver, impacta muito na questão social. Sim, total. Falando aqui da maior parte da população, por exemplo, a massa aqui, né, o pessoal que tem menos condição financeira, eu acho que a gente não tem muita educação sobre o que falar ou não, a quem recorrer, porque, por exemplo, na grade escolar, não tem matéria que ensine como a pessoa vai ficar no mercado de trabalho, e nem como, tipo, conhecer as leis. Aí a pessoa se torna adulto e tem que conhecer. Só que aí a pessoa trabalha 12 horas, tem que ir de metrô, ou trem, ou ônibus, seja lá, pro trabalho. Então, ela não tem nem tempo de estudar isso. E aí, quando você tem recurso e tu bota teu filho numa escola boa, ele vai desenvolver esses questionamentos. E aí, quem tá numa decadência lá, numa escola que não tem nem professor, fica essa divergência de conhecimento. Então, esse conhecimento chega para muita gente.
Vai num Santo Agostinho. O Dom Pedro pelo menos é público ali, mas tipo, vai em escolas privadas da Zona Sul, vai quem estuda na PUC, que tu vai ver. Essas pessoas, elas têm uma consciência política muito grande, porque o ambiente de estudo delas entrega isso, entendeu? Mas também o currículo também da escola também é voltado para tomar de decisão. Claro, Uma claro. classe também que é de tomar de decisão, não operário. É. É um olhar mais... Um olhar mais de soberania, vamos dizer assim, né? Porque se a escola ela cobra R$2.000 de mensalidade para o aluno estudar lá, o que ela mais vai ter recurso para investir em um professor qualificado, reformar uma infraestrutura ali, criar um laboratório. E aí, naturalmente, você vai vendo que o dinheiro vai moldando aquela área ali. Entendeu? Mas aí também você vê a separação social, eu Sim. acho. Porque, tipo assim, a gente que mora em questões mais periféricas, não a gente necessariamente, porque a gente ainda tá meio no lucro, questão disso. Mas a gente vê, tipo assim, pobre tirando de onde não tem para pagar uma escola particular pro filho, para ter uma educação melhor, porque você sabe que se colocar na escola pública hoje em dia, não vai ter aquele aparo que a particular tem. Total. É isso. E aí você começa a ter o que a gente tem hoje, que é essa separação, assim, do conhecimento de quem tem recurso, e aí essa pessoa que tem recurso tem cor, e aí a pessoa que não tem recurso não tem cor, e aí tu começa a chegar no que a gente é hoje. Então, esse recorte social, ele faz total importância. E aí a gente fala muito sobre luta de classe, né? Conhecimento de classe, consciência de classe, é exatamente isso, é entender que às vezes você é pobre, você ganha pouco, e tu tá defendendo o interesse de quem é rico e não tá nem aí pra tu, que mora lá na península, tá viajando pra Europa no final do ano, e tu tá aqui lutando, ao invés de lutar contra os seus, com os seus, contra o modelo que a gente tem hoje. Então, essa consciência social que a gente precisa ter, porque a partir do momento que você começa a entender as formas, as questões sociais que giram em torno da gente, você começa a ter uma visão muito além do que está sendo dito, do que está sendo falado.